Nesta edição da revista Shopping Music, estamos trazendo uma surpresa para você. Uma entrevista especial com Caetano Veloso, que depois de 35 anos de carreira, comemora a venda de 1 milhão de cópias vendidas de seu CD Prenda Minha, que traz o sucesso do momento, a música Sozinho. Ouça agora Caetano Veloso falar sobre sua vida, sua música e sua obra. Oi, Caetano. É um prazer falar com você. É um prazer para mim. É bom estar aqui para conversar, para o pessoal escutar a gente conversando. Como nasceu o CD Prenda Minha? O disco já vendeu 1 milhão de cópias e em 35 anos de carreira isso nunca tinha acontecido com um trabalho seu. O CD Prenda Minha nasceu do show do disco Livro. O show chamava Livro Vivo, mas eu quis que esse disco ao vivo tivesse as canções que não estavam no long play Livro, né, no CD Livro, que eram canções novas, na maioria, né? E eu queria que o disco que fosse ao vivo trouxesse a presença do show, como foi feito referente ao disco Livro, mas que apresentasse as canções que você não podia ouvir no outro disco. Assim que nasceu o Prenda Minha. De quantidade de discos vendidos é uma situação inédita para mim. Eu não tinha essa experiência. Agora, eu gosto, né? Quer dizer, fico feliz de ver o disco vendendo bem. Como pintou a música Sozinho? Então, que eu ouvia no rádio muito com a Sandra de Sá e achava muito bonito. Eu adoro a gravação dela e acho a canção uma grande canção. Ficava fascinado pela canção e queria cantar. Eu disse assim, o próximo show que eu fizer, na hora que eu estiver sozinho com o violão, eu vou cantar essa música. Então, eu, quando fiquei sabendo que Sozinho era do Peninha, fiquei com mais vontade ainda de cantar no show. Você já cantou várias músicas de compositores que são considerados como brega. Qual é a definição de brega, na sua opinião? Brega, na Bahia, que é de onde vem a palavra, significava zona de prostituição. Aliás, a primeira vez que essa palavra se tornou conhecida nacionalmente foi através de uma canção de Antônio Carlos e Jocafe, que dizia, fui dançar naquele brega, nunca mais saí de lá, que fez sucesso nos anos 70, quando eu estava em Londres, no início dos anos 70, quando Antônio Carlos e Jocafe eram um grande sucesso e havia muita censura no país, e a palavra brega na Bahia era um palavrão, você não dizia em casa de família, não podia botar numa canção. Mas as canções não eram censuradas em Salvador, e sim em Brasília e no Rio. Algumas pessoas começaram a usar para caracterizar música de prostíbulo, né? Música sentimental, essas canções sentimentais que são as que mais tocam em prostíbulos, tradicionalmente. Então essas músicas eram chamadas músicas de brega. Aí começaram a dizer música brega, como se fosse um adjetivo. Depois se estendeu para toda a música que fosse considerada de mau gosto, ou sentimental, ou meramente muito popular e não de elite. Terminou virando um conceito mais geral, assim, de música não elitizada, né? Agora, eu sou tropicalista, né? Quer dizer, eu comecei com desrespeitar essas demarcações em 1966. Então, quer dizer, eu já sou useiro e vezeiro desse negócio. Discos ao vivo têm feito muito sucesso ultimamente. A que você atribui isso? Olha, eu não sei. Eu acho que disco ao vivo tem uma vantagem de trazer uma espontaneidade que os discos de estúdio não trazem. Isso o público sente e gosta. Eu, nesse ponto, sou igual ao público, eu também gosto muito. Porém, às vezes eu sinto falta das coisas que a gente pode fazer no estúdio. Os discos de estúdio são mais elaborados, né? E o som é mais controlado. Então a gente pode fazer mais, experimentar mais nos discos de estúdio e ser mais espontâneo nos discos de show. Agora, eu vou lhe dizer, por que tantos discos de show fazem sucesso? Eu não posso dizer que haja uma regra geral, porque o meu disco, por exemplo, que está fazendo um grande sucesso, ele é totalmente diferente dos outros discos ao vivo que foram feitos e que fizeram também grande sucesso, porque os outros todos se baseiam justamente na repetição ao vivo de um repertório já conhecido no disco feito no estúdio. E o meu disco, Prenda Minha, não.
ele é todo de um repertório que não estava no disco de estúdio. Então seria para ser uma exceção à regra, mas não foi. Ele não só confirma, como até supera, né, as vendas dos discos ao vivo ultimamente. O que você acha do tropicalismo voltar a ser tão comentado hoje em dia? Eu acho natural, numa certa medida, mas eu fico felizmente surpreso com o fato de finalmente isso ter acontecido, porque poderia nunca acontecer, que era esses produtores e críticos de música, da música mais interessante, norte-americana e europeia, como também japonesa, se tenham interessado pelo que nós fizemos aqui no final dos anos 60, os tropicalistas, porque o que nós fizemos realmente era muito ambicioso intelectualmente do ponto de vista da produção de música popular. Era uma coisa sem igual no mundo na época, entendeu? Havia um grau de consciência e uma sagacidade de ação que realmente era pioneira e superior a tudo que se fazia no mundo naquele período. Naturalmente era o período dos Beatles e dos Rolling Stones, ou seja, justamente coisas desse tipo estavam sendo feitas em alto nível. Porém, a abrangência crítica que o tropicalismo se impunha era mais ambiciosa do que aquela que os Beatles podiam se impor e aquela que os Rolling Stones podiam se impor. Mesmo Frank Zappa podia se impor. Eu lembro que o John Lennon, quando brigou com os Beatles, tentou vociferar, gritar algumas formulações que essas sim eram bem próximas da atitude dos tropicalistas, mas chiando com o fato de não encontrar entre os colegas dele entendimento para essas ideias e nem no mercado uma possibilidade de colocá-las de uma maneira viva. Enquanto nós aqui no Brasil de fato estávamos fazendo isso. Eles fizeram coisas absolutamente maravilhosas, esses dois grupos ingleses que deram uma virada na história do rock, porque rock era lixo, era considerado lixo por todo mundo, por quem fazia, por quem comprava e por quem não comprava. Esses ingleses, no final dos anos 60, na metade dos anos 60, é que viraram essa qualificação do rock, né? Revolucionaram essa visão crítica do rock and roll. E nós aqui no Brasil fizemos uma coisa mais abrangente, que era um comentário a respeito não só disso que tinha se passado com o rock, mas com tudo que se passava com a música popular enquanto fenômeno de massas da sociedade industrial. Ora, o Brasil é um país industrializado, porém, em grande parte não. Ele guarda grandes bolsões de realidade social pré-industrial. Então havia uma desvantagem da situação dos brasileiros, mas ao mesmo tempo uma vantagem, porque a nossa situação sendo mais complexa e havendo pessoas inteligentes o suficiente para encarar essa complexidade, terminou produzindo uma coisa que hoje os críticos americanos e os músicos de vanguarda americanos e ingleses e alguns japoneses e muitos europeus reconhecem como tendo sido realmente pioneira, uma coisa pioneira em relação a tudo que se faz de mais novo hoje mesmo lá. O Brasil, desde a Tropicália, não conseguiu levar a música brasileira lá para fora, só em raras exceções. Não tem mais nenhum movimento. Será que falta atitude? Não, olha, a Tropicália só agora está encontrando uma atenção fora do Brasil, porque é uma coisa muito difícil de ser entendida por não brasileiros. Só agora que está sendo entendida fora. Mas antes da Tropicália e depois da Tropicália houve coisas que tiveram uma presença de grande importância no mundo e que saíram do Brasil. A primeira foi a Bossa Nova, que fez com que a música brasileira passasse a ser respeitada como música de alta extração em todos os países do mundo. E depois a confirmação que veio através de figuras da minha geração, sobretudo Milton Nascimento, né? O Milton Nascimento é respeitado como um grande músico pelos grandes músicos da nossa geração no mundo inteiro. Os maiores músicos de jazz, tanto pessoas mais velhas do que nós, quanto pessoas da nossa geração, quanto pessoas mais novas do que nós, do jazz, e as pessoas do rock sofisticado, como Sting, ou os meninos do Yes, esse pessoal, essa gente toda, e do Jazz Fusion, que é a mistura de rock com jazz, como o Weather Report, essa gente toda cultuou e cultua Milton
desde que ouviu ele pela primeira vez. Pat Metheny, toda essa gente tem Milton em altíssima conta, ou seja, ele é um músico brasileiro que ocupou um lugar assim no respeito dos grandes músicos do mundo, como só o Tom Jobim tinha conseguido antes. Caetano, você gostou de fazer direção de filme? Sem dúvida. Eu fiz aquele filme do qual eu gostei muito, O Cinema Falado, gostei muito de fazer, e revi não faz muito tempo em São Paulo, achei o filme muito bom. Mas acontece que não tão bom quanto o livro, porque também foi um filme muito experimental, para eu experimentar se eu podia mexer com o meio, né, com esse meio de expressão, o cinema. E eu vi que para mim é muito fácil. Foi muito fácil dirigir o filme, fluiu com uma naturalidade enorme. Agora, para fazer um filme você tem que tirar um tempo enorme de sua vida, se dedicar a levantar o financiamento, a planejar a pré-produção. E eu fiz aquele filme da maneira mais precária, com pouco dinheiro, fazendo um take só. Então, se eu quiser fazer um para valer, filmando várias vezes, eu vou ver que eu vou demorar mais tempo. Eu tenho muitos amigos cineastas, fico assustado com o tempo que eles esperam, né? 2 anos e meio com aquele mesmo projeto na cabeça, aí as filmagens no meio interrompem porque faltou dinheiro, aí retoma e não sei o quê. Aí, cinema é um negócio tão bacana, mas tão complicado para fazer. Depois a distribuição, as salas de exibição tinham diminuído em número, agora voltaram a crescer por outras razões, por causa dos shoppings, mas é um outro tipo de público. São tantas complicações, e a música popular é um negócio fácil de fazer. Você pega o violão e faz. Se tiver que gravar, grava, mas se não tiver, a música existe, tá feita, a obra tá pronta. O filme não, o filme precisa de ser um produto industrial acabado, né? Se um dia você decidir por fazer um novo filme, tem algum tema que você gostaria de abordar? Tem, a cidade de Salvador. Até já escrevi um roteiro a partir de uma peça de teatro do Bando de Teatro Olodum, que se chama O Paió, a peça, que eu gosto muito. E eu queria fazer com os atores do Bando de Teatro Olodum mesmo. Transformei em roteiro, trabalhei a beça, roteirizei com 2 amigos meus, depois decupei com uma amiga minha, que é diretora de cinema também, para já planejar todas as filmagens, plano a plano. Mas o negócio da produção... Entraram uns americanos que eles querem dizer como é que você deve fazer, porque eles são muito treinados naqueles filmes americanos que aparentemente são todos bem feitos. Não são, mas fingem que são. Então terminei me aborrecendo, desistindo. Eu gostaria de fazer um filme. Eu fui assistir um ensaio da Ivete Sangalo quando ela ainda estava na banda Eva. Ela ensaiou para sair no trio elétrico do Gil no ano do aniversário do Tropicalismo, que o Gil fez um trio elétrico para o Carnaval da Bahia. E achei a Ivete Sangalo no ensaio tão genial, ela é tão musical, e ela tem um domínio tão grande dos arranjos e sabe tudo que se passa em todos os instrumentos, tanto na harmonia como na percussão. Ela toca percussão muito bem, e ela é uma mulher bonita. Então eu fiquei com uma vontade louca. Logo naquela hora eu fiquei sentado assistindo o ensaio dela e imaginando um filme com ela que ela fosse uma história entre ela e um preto que tocasse na timbalada ou no Olodum, uma história com um negão, assim. Você gosta de carnaval? Sou louco por carnaval. E adoro axé music justamente porque é música de carnaval. Eu adoro a música de carnaval carioca, que morreu no início dos anos 60, eles deixaram de fazer, só tem os sambas enredo das escolas. Mas isso não é a mesma coisa das marchinhas e dos sambas maravilhosos do passado, que eu sempre adorei. Adoro as marchinhas de Milinha Borba, Dircinha Batista, Linda Batista, Marlene. Todas aquelas músicas incríveis, muitas muito parecidas com o que se faz hoje, com letra de duplo sentido, quase pornográfica, mas é carnaval, entendeu? E sempre foi assim, e muita música aparentemente tola, com refrões fáceis de repetir. Hoje o pessoal fala um grande clássico, Alalaô, mas o que é Alalaô? As trilhas são uma maneira de você se aproximar do que você gosta, que é cinema? Bom, é uma oportunidade, né? Quando eles me chamam é bom porque eu assim acompanho a montagem, vejo, às vezes assisto filmagens e leio o roteiro, converso sobre o filme com o diretor. Muitas vezes fica muito bom.
Mas às vezes a gente tem muitas ideias que o diretor termina não aproveitando, porque ele vê de outra maneira, muda tudo, tira um negócio que a gente fez, bota em outro lugar. Sempre é frustrante também. E acontece muito, no Orfeu mesmo tem muito isso. E sobre Orfeu? No geral, você gostou do filme? Como painel, é um dos maiores filmes já feitos no Brasil. O painel da favela carioca, com as figuras, as atuações, os personagens, os policiais, os traficantes, o lugar onde Orfeu se movimenta e o traficante que é o amigo e inimigo dele, tudo isso no filme é de uma grandeza extraordinária. E o carnaval, que nunca apareceu no cinema brasileiro, nem de longe, como aparece nesse filme. Então, tudo isso vem da força do Kaká ter se adestrado muito fazendo filmes, aprendeu muito a fazer, então ele agora já sabe, como ficou comprovado em Tieta, que para mim é um filme superior, como integridade de uma obra, assim. Embora o Orfeu seja um filme mais bem produzido, com um som melhor, a fotografia melhor, o dinheiro mais bem aplicado, mais racionalmente planejado. E o Orfeu tem essa coisa que Tieta não tem e que é uma coisa profunda da vocação do Brasil, que é essa identificação com o Orfeu, que é a vocação pela música para todos. Uma música irresistível, ou seja, música popular. Então isso eu não tenho dúvida que isso é profundo no Brasil. Eu gostei muito do resultado da feitura do Orfeu, sobretudo nesses aspectos a que eu me referi. E acho também que, o Tony Garrido, ele é tão lindo e tem um olhar tão puro e um jeito tem uma boca tão bonita e um estado de alma tão despretensioso, tão puro, que ele faz um Orfeu assim 100% poético. Então isso confirma esse aspecto para mim que é o mais profundo, que vai para além do painel sociológico que o filme apresenta de uma maneira espetacular, que é essa vocação profunda da alma brasileira para com a música popular. Então a figura do Tony, com aquele jeito dele simples e aquela beleza dele com as canções naquela situação, isso também dá uma dimensão poética muito, muito boa ao filme. Mas do meu ponto de vista do trabalho da música, eu achei que eu fiz até canções. Eu fico muito orgulhoso com o samba enredo. Quando aparece o carnaval, todo mundo cantando na rua, parecendo que é um carnaval de verdade, com o meu samba sendo cantado. E é um lindo samba enredo, parece um samba enredo mesmo, só que muito bonito, ligado aos sambas enredos tradicionais. É bacana. E o samba a música de amor, eu achei que saiu muito bonita, muito parente das músicas que Tom e Vinícius fizeram na época da peça. Então isso é motivo para eu me orgulhar. Mas acho, por exemplo, que na hora que eles mixaram nos Estados Unidos, a mixagem é brilhante, o som do filme é perfeito, não se perde nada, detalhe do modo das pessoas falarem, nada. Nunca vi um filme brasileiro com um som nem a metade tão bom quanto esse. No entanto, a opção estética da mixagem do samba de amor, eu acho que é muito realista. Eu acho que em vez de manter a canção na frente para você sentir que o filme é musical, que se trata de um musical, não. Dá mais importância ao que umas personagens secundárias estão falando, para dar o que a mãe fala na hora que joga os búzios, o ruído dos búzios, o que a ex-namorada fala, entendeu? Do que para se ouvir a música. Eu acho isso errado no filme. Acho que isso enfraquece o aspecto propriamente de Orfeu sendo músico, ser o centro de tudo aquilo, né? Que é uma parte que é menos forte no filme, embora o filme esteja inclusive arrebentando aí na bilheteria, porque realmente o filme é muito bom. Mas como eu estava ali dizendo, muitas vezes a gente gosta de fazer música, acha que saiu bonito, mas se, por exemplo, se fosse dada a minha decisão final, aquela sequência eu não mixaria daquela maneira, de forma nenhuma. Mas eu disse isso a Kaká. Você tem tido muito êxito no exterior, tanto de público quanto de crítica. Você um dia imaginou que isso aconteceria com você? No princípio eu não entendia como é que uma canção minha ou minhas gravações podiam interessar a alguém que não falasse português. Achava que não tinha nenhum apelo, nem musical, nem de qualidade de acabamento para interessar a uma pessoa que não entendesse as letras, né? Mas depois eu me acostumei, tanta gente de língua estrangeira que gosta dos meus discos sem entender o que eu falo,
E tanta gente que passou a estudar português só porque ouviu os meus discos, que eu terminei não vou dizer que me resignando, porque não é uma coisa ruim, é uma coisa boa também que as minhas gravações e as minhas interpretações interessem a pessoas de outros países, né? É um motivo de orgulho, de envaidecimento, não só para mim, como para nós brasileiros todos, que qualquer um dos nossos artistas seja reconhecido fora. E eu preciso salientar que eu não sou dos mais conhecidos, embora seja também conhecido, o que para mim é uma surpresa. Você fez um disco só de canções hispano-americanas, o Fina Estampa. Você pensa em fazer o mesmo com músicas de algum outro país? Penso, eu sempre tive um plano de fazer um disco com canções norte-americanas e também um disco com as canções luso-americanas, ou seja, as canções brasileiras, que são as canções, assim, uma espécie de antologia das canções mais bonitas do Brasil. Bom, uma coisa que outras pessoas têm feito, tanto com a música norte-americana quanto com a música brasileira, e têm feito muito bem. Então é um grande desafio. Com a canção hispano-americana também já se fez muita coisa boa antes do Fina Estampa, mas mesmo assim eu fiz e acho que tem uma nota original ali, que é a minha visão. E com relação a esses repertórios da música norte-americana e da música brasileira, eu também tenho a mesma ideia de que, embora o desafio seja grande, eu possa apresentar uma nota original. Então talvez eu faça um, talvez os dois, talvez nenhum dos dois, mas o plano existe. Eu tenho também um plano de fazer um disco de canções minhas que eu compus e que eu nunca gravei, e que foram gravadas por outros artistas. Você foi eleito numa recente pesquisa como um dos brasileiros mais influentes do século na área da música. Como você recebe esse resultado, apontado pelo próprio público? Te envaidece? Você se sente responsável de alguma forma? As duas coisas. Eu fico envaidecido e me sinto responsável. Sinto o peso da responsabilidade. Agora, eu acho que, embora eu seja mais ou menos modesto em relação ao corpo assim, do meu trabalho como produto, eu acho que é justo que eu seja considerado entre os músicos populares mais influentes por causa dos movimentos críticos que eu fiz durante o período do tropicalismo, quer dizer, com a minha composição e o meu comportamento dentro da produção de música popular, juntamente com Gil e outros colegas, eu realmente trouxe alguma coisa que eu considero de importância histórica. Então, não acho injusto. Você passou, como artista, por diversas fases da história política e social do país. E sempre foi um cantor e compositor admirado pela juventude. Existe uma receita para conseguir isto? Tem nenhuma receita. Eu simplesmente acho que a pessoa que faz coisas com pureza d'alma pode conseguir fazê-las suficientemente interessantes para que um número considerável de pessoas, em qualquer época, venham a prestar atenção nelas. Eu acho que não é por acaso que Dorival Caymmi é o grande compositor que é até hoje e nunca deixou nem deixará de ser reconhecido como tal. Não é por acaso que Frank Sinatra morreu com 80 e tantos anos, sendo considerado talvez o maior cantor do século, sem que isso tivesse sido posto em dúvida pela crítica do seu país em nenhum momento. Não porque os anos passaram, entendeu? Não é por acaso que o Brasil sempre considerará Chico Buarque, ou Milton Nascimento, ou Gilberto Gil, ou Jorge Ben, ou Paulinho da Viola, como artistas inesquecíveis para sempre, entendeu? Não, eu acho isso normal, não tem receita em nenhum dos nossos casos, muito menos no meu. Qual o papel da sua família em sua vida? Muito grande, porque eu sou de uma família muito grande e muito unida, a gente sempre se une para as festas de fevereiro bom, então eu estou acostumado com família. Depois eu casei com Dedé, tive Moreno, que foi meu primeiro filho, eu sou ligadíssimo a ele até hoje. E, enfim, depois eu casei com a Paulinha, eu tenho 2 filhos com ela, os meninos são espetaculares também, eu acho que eu sou bom reprodutor. Então, a família tem um papel muito importante na minha vida, porque eu sempre vivi muito em casa com as pessoas da família e continuo assim, tenho muitas famílias.
E como é o Caetano pai? Meus filhos gostam de mim e eu adoro eles. E eu gosto de ficar com eles e gosto de botar para dormir. Sempre botei o Moreno para dormir cantando e o Zeca também gosta. Tom já está aprendendo a gostar. E dá tempo para ficar com os seus filhos? Claro. Porque eu trabalho muito, mas eu não trabalho mais do que um pai de família comum que vai todos os dias para o serviço. Entendeu? Eu saio às vezes numa turnê que dura um mês. E muitas vezes aí eu combino com Paulinha que os meninos vêm algum dia ou passam um pedaço. Às vezes é um trecho da turnê na Bahia, eles vão, a gente fica. Fim de semana para o Zeca não perder a aula. Enfim. E fora disso eu fico trabalhando no Rio, eu trabalho porque eu componho, eu estou planejando produções, etc. Mas eu estou mais em casa, né? Eu, na verdade, uma pessoa com a minha profissão tem mais tempo de ficar com os filhos do que um bancário. Entendeu? Porque muitos períodos do ano eu fico basicamente livre para ficar a tempo integral em casa. Naturalmente eu quero ver muitas coisas, vou ver muitos shows, muitos filmes e vou a conferências e saio com os amigos, eu faço mil coisas, mas eu tenho disponibilidade para estar em casa, para estar com meus filhos. Você tem liberdade para fazer tudo o que você quer? Sair, passear? Porque tem artista que reclama que não pode fazer mais nada por conta do assédio das pessoas. Isso não te incomoda de alguma maneira? Não, que nada. Agora, eu nunca tive uma situação de sucesso popular como estou tendo agora tão grande. E, no entanto, agora falam mais comigo na rua do que antes, nesse período, mas não vai durar tanto. São, em geral, pessoas que querem dizer a você que gostam de você, então não é um problema. Hoje, que música melhor definiria o momento que você vive? Das minhas, na altura que eu fiz, era a música Livros, mas das recentes, né? Mas hoje eu já não sei, já não é assim, eu já me sinto diferente daquilo. Eu acho que um conjunto de músicas diria melhor do que uma música só. Eu acho que algumas gravações de Djavan, o disco do Gil gravado ao vivo, essas coisas que me tocam mais é porque dizem mais de mim. Bem, Caetano, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, um abraço para você e para todo o pessoal que estava nos ouvindo, um beijão, na verdade, para todo mundo e até uma outra hora.